JBcast. Hoje iremos entrevistar alguns dos personagens do livro Demônio Familiar, do autor José de Alencar. Teremos a participação especial da Carlotinha, Eduardo e Pedro, que irão contar um pouco das suas histórias vivenciadas no livro. Então, Carlotinha, a gente gostaria de saber como que é a sua relação com o seu irmão. Apesar do meu irmão, Eduardo, ser muito protetor, ele super protege a família demais, ele não deixa eu fazer algumas coisas, às vezes, né, que eu quero, mas eu gosto dele, a nossa relação é muito boa, porque eu entendo que isso é para zelar e proteger a honra da nossa família. Eduardo, você se acha protetor com a sua família? Olha, respondendo a sua pergunta, sim, eu me acho protetor, às vezes até demais, porque depois que nosso pai infelizmente veio a falecer, né? Eu, como irmão mais velho, assumi a responsabilidade da família, em cuidar da nossa mãe, da minha irmã. Carlotinha, quais seriam os seus sentimentos pelo Alfredo? Eu nem sabia, né, que ele existia, mas um dia o Pedro chegou para mim e falou assim: tem um moço que passa pela janela todo dia e te vê. Mas eu não conhecia ele. Aí ele trouxe uma carta para mim, Pedro, e falou que era do moço. O moço chamava Alfredo. Mas eu não conhecia ele, então eu não me importei, não queria saber dele. Mas ele falou que era para mim minha carta, que ele queria que eu ficasse com ele porque ele era um moço rico. Mas eu não me interessava por dinheiro. E deixei isso para lá e fui ler um livro. Eu acho que foi nesse momento em que Pedro, sem querer, não, ou querendo, né, porque acho que foi bem intencional, ele colocou uma carta no meu bolso. Mas eu não percebi, porque eu estava distraída lendo. Quando foi mais tarde, eu estava no meu quarto, fui mexer no meu bolso e percebi que tinha um pedaço de papel. Quando eu fui ler, por curiosidade, eu vi que era a carta. De início, eu não liguei muito, eu pensei até jogar a carta fora, mas lendo aquelas palavras do verso que ele falou, eu comecei a gostar um pouco dele e resolvi dar uma chance. Foi aí que eu comecei conversando com ele, por cartas que o Pedro enviava, e só que meu irmão não sabia, né, até então. Mas, no final, a gente ficou junto. Então, Pedro, a gente pôde ver que durante sua trajetória você fez muitas coisas que não eram corretas. Você chegou a pensar nas consequências que suas ações trariam, tanto para você quanto para as pessoas que eram envolvidas sem saber? Pedro não pensou nas consequências. Pedro só tinha um sonho de virar cocheiro. Mas para Pedro conseguir virar cocheiro, tinha que fazer o senhor Eduardo casar com viúva rica. Queria deixar nossos agradecimentos a Carlotinha, Pedro e Eduardo por ter tirado um tempo das suas vidas a vindo dar essa entrevista para nós, que foi muito interessante e inovadora para todos nós. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, gente, que isso tenha causado uma curiosidade e um interesse de vocês lerem o livro. Porque, minha irmã, todos devemos perdoar-nos mutuamente. Todos somos culpados por havermos acreditado ou consentido no fato primeiro, que é a causa de tudo isso. O único inocente é aquele que não tem imputação. É o que fez apenas uma travessura de criança, levado pelo instinto da amizade. Eu o corrijo, fazendo do automato um homem. Restituo, sociedade, porém repulso do seio da minha família, e fecho-lhe para sempre a porta da minha casa. A Pedro, toma, é a tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje em diante. Porque as tuas faltas recairão unicamente sobre ti, porque a moral e a lei te pedirão uma conta severa de tuas ações, livre sentirás a necessidade do trabalho honesto e apreciarás os nobres sentimentos que hoje não compreendes. A gente quer saber o que os participantes do projeto Dia de Ler estão achando desse podcast. O que você está achando? Nossa, eu achei que foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha feito algo do tipo antes, pelo menos pelo que eu me lembro, eu nunca fui feito como um participante, realmente sempre ficava do lado do fundo e tal, sempre era árvore, mas só que agora eu realmente fui um dos personagens principais e diante de um livro que... O que você achou do livro? Porra, calma aí. Liana, o que você achou do livro? Eu achei muito vazio o livro, eu acho que deveria ter mais... Seria mais grande, porque ficou faltando coisa pra saber. Porque em quatro atos ficou meio sem sentido, acho que sem sentido. Mas eu gostei da história. Yasmin, o que você achou da sua personagem? Bom, a minha personagem, ela era uma pessoa normal, assim, não tinha muita diferença do personagem dos outros livros. A única coisa que eu achei diferente foi o jeito de falar, mas eu gostei de interpretar ela, foi bem legal. Bora pra próxima. Qual foi a sua experiência com esse trabalho? No começo foi assim, bem de boa, mas quando a gente pegou mesmo para fazer, foi bem corrido, expressivo,
mas em parte foi bem interessante, porque foi uma coisa bem nova, diferente que a gente fez. E assim a gente teve mais convívio uns com os outros, porque muitos dos estudantes a gente não tinha nunca feito um trabalho com eles, então foi uma coisa bem divertida. Como foi a sua experiência em gravar esse podcast? Então, como a minha primeira vez aqui na escola, né, esse trabalho, né, gravar, participar da produção desse trabalho, para mim foi bem gratificante, por mais que muitas das vezes a gente se encontra com alguns conflitos ali no momento, talvez seja com a luz ou talvez as pessoas não estejam enquadradas, mas a gente também se encontra com momentos que são bem divertidos, né, a qual a gente não consegue esquecer, né? Quando a gente está empenhado em fazer algo assim, a gente guarda com a memória um carinho, né, sobre uma experiência tão enriquecedora que é essa. Carlotinha, a gente... eu olhei pra Eduardo e Pedro. Bem-vindos! Não, peraí, eu ia falar bom dia. Iremos entrevistar. Mas para o Pedro conseguir realizar esse sonho, Pedro tinha que fazer o Senhor Foi. virar cocheiro. Mas para conseguir realizar esse sonho, Pedro tinha que fazer Senhor Manuel casar com Ah, não, vou falar a verdade. E tive certeza que foi aquele azougue do meu irmão que colocou no meu bolso. Que? Não é irmão? O que você achou do livro? Oi, corta aí. Foi. Nós estamos fazendo uma entrevista aos participantes do podcast, achou do podcast? Podcast. A gente quer saber o que os participantes do projeto Dia de Ler quer saber